Olá a todos, e aqui Fabiola Zampini hoje para falar sobre o referendo italiano do ano de 2025, falando especialmente com aqueles italianos ou ítalo-brasileiros que moram aqui no Brasil. Então, vocês já devem ter recebido as 5 cédulas de votação para esse referendo que se dará nos dias 8 e 9 de junho de 2025, mas as suas cédulas de votação devem chegar no consulado correspondente até o dia 5, até a próxima quinta-feira. Então, não é postar o envelope com as cédulas até o dia 5. Essa chegada das cédulas no consulado correspondente deve se dar até o dia 5 de junho de 2025. E, como eu falei, são 5 cédulas, ou seja, o questionamento sobre a manutenção ou o cancelamento de 5 leis italianas. Então, isso quer dizer, se você votar sim, você está manifestando a sua vontade de cancelar, de alterar essa lei. Se você votar não, você vai manifestar a sua vontade para deixar tudo como está. Eu vou falar rapidamente sobre cada uma das cédulas, mesmo porque, infelizmente, eu não consegui postar esse vídeo antes, e acredito que a maioria de vocês já tenha votado, pelo menos aqueles que têm interesse em fazê-lo, visto que na Itália o voto não é obrigatório. Então vamos à primeira cédula, que é a cédula verde. Do que se trata? Se trata de demissões sem justa causa em contratos de trabalho por prazo indeterminado para funcionários que trabalham em grandes empresas. O que a lei atual na Itália prevê? Prevê que em casos de demissão sem justa causa, que sejam declaradas ilegítimas por um juiz, o funcionário tem direito a uma indenização, sendo que a reintegração ao posto de trabalho é uma exceção. Se você votar sim, ou seja, você quer revogar essa lei, você dará mais liberdade às empresas de demitirem sem justa causa. Se você votar não, você manifesta sua vontade por manter as coisas como estão, de manter o status quo. Vamos à segunda cédula, a cédula laranja. Ela é parecida com a primeira cédula verde, porque fala também de demissão sem justa causa, mas para empregados que trabalhem em pequenas empresas, isto é, empresas que possuam até 15 empregados. E a legislação italiana atual prevê que quando um funcionário que trabalha numa pequena empresa é demitido sem justa causa, há uma indenização mínima a se pagar a esse funcionário. Se você votar sim, você quer cancelar essa lei, você dá a liberdade para as empresas que possuam até 15 funcionários de demitir seus empregados sem a obrigação de pagar nenhuma indenização. Se você votar não, você vota pela manutenção da regra atual. E sobre a terceira cédula, que é a cédula cinza, o assunto é contrato de trabalho por tempo determinado. A legislação italiana atual prevê uma limitação para o tempo de um trabalho temporário, de um contrato de trabalho temporário, e também uma limitação do número de vezes que ele pode ser renovado. Isso porque a lei prevê que o empregado, depois de um certo tempo, deve ter estabilidade, ou seja, essa limitação visa dar estabilidade depois de um tempo ao funcionário que já cumpriu o contrato por prazo determinado. Se você votar sim, você quer eliminar essa limitação, ou seja, os empregados, as empresas, poderão fazer ali contratos por prazo determinado, sem uma limitação de prazo e uma limitação de vezes que ele pode ser renovado. Isso vai atingir ali os funcionários diretamente, que terão menos chances de serem estabilizados em seu emprego. Se você votar não, você quer que seja mantida a regra atual. Já a quarta cédula, que é a cédula rosa, diz respeito à responsabilidade da empresa contratante e da empresa tomadora em casos de acidente de trabalho de empregado terceirizado. Então, a lei italiana atual diz que, no caso de um empregado terceirizado ter um acidente de trabalho, a responsabilidade recai sobre a empresa contratante, aquela que o contrata diretamente.
sendo que a tomadora, aquela que se vale dos seus serviços, tem apenas uma responsabilidade secundária. Se você votar sim, você quer que essa lei mude para que ambas as empresas, tomadora e contratante, tenham uma responsabilidade solidária nesses casos. Se você votar não, você se manifesta que quer manter as coisas como estão, a lei como está. A responsabilidade majoritária continuar sendo da empresa contratante. Sobre a última cédula, que é a cédula amarela, ela fala sobre o tempo de residência para que um cidadão fora da União Europeia resida na Itália e assim possa solicitar a sua naturalização como cidadão italiano por tempo de residência. A regra atual é que um cidadão extracomunitário, ou seja, aquele que não tem um passaporte dos países da União Europeia, possa solicitar a sua naturalização como cidadão italiano depois de 10 anos de residência na Itália, legalmente, é claro. E se você votar sim, você está manifestando a sua vontade de fazer esse prazo cair pela metade, ou seja, diminuir de 10 para 5 anos esse tempo mínimo de residência para o cidadão solicitar a sua cidadania italiana, se naturalizando. Se você votar não, você quer manter como está, 10 anos de residência mínima para a naturalização. E por último, eu vou falar rapidamente como votar. Então, você recebeu um super envelope aí, né, do consulado e que consta as instruções aqui, mas eu vou falar delas rapidamente. Então, junto com essas orientações, você recebeu o certificato eletorale, que é esse papel que tem uma linha para ser cortada. Você vai cortá-la, o papel, a parte maior, vai ficar com você e a menor você vai ter que enviar para o consulado. Mas primeiro eu vou explicar como fazer. Depois de assinalar sim ou não nas 5 cédulas, você as dobra novamente e as coloca nesse envelope menor, branco, sem nada escrito, e o sela. Aí você pega o tagliando eleitorale, que é aquela parte menor que você destacou daquela folha de papel, coloca junto, mas não dentro do pequeno envelope, coloca tudo nesse envelope maior, que está escrito carta-resposta. Sela e aí leva numa agência de correio mais próxima de você. Eu falo isso porque pode ser colocado também naquelas caixinhas de correio, mas aqui em São Paulo há uma grande dificuldade hoje de encontrá-las e também o envelope é um pouco maior do que a abertura dessa caixinha. Então, eu sugiro que você leve a uma agência mais próxima do correio. Então, lembrando, isso deve ser feito o mais rápido possível, né? Porque deve chegar, esse envelope deve chegar no consulado até dia 5, até quinta-feira, para que o seu voto seja computado. Então, por último, eu peço desculpas pelo vídeo tardio, mas espero ter ajudado pelo menos aquelas pessoas que ainda não tinham votado, ou que não sabiam como votar, ou ainda que tinham dúvidas sobre os assuntos que estão em jogo ali na votação, tá? Então, espero ter trazido um vídeo interessante aqui para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!